Que Jesus nos abençoe e nos dê confiança e coragem. Nesta oportunidade, mais uma vez, que compartilho com vocês um item desta doutrina abençoada. E que sirva para todos nós como reflexões para esses dias em que nossas esperanças são testadas. E a esperança é a luz do cristão verdadeiro. Esperança, palavra bendita, que foi santificada pela boca do próprio Cristo. Mas para termos essa capacidade, precisamos de uma grande resiliência interna, de amortecimento ante os choques e os embates que em nossa consciência, vez por outra e a todo instante, somos golpeados. E deduzimos que confiança é a postura de quem sabe interiormente e se harmoniza, porque entende que esperança é certeza no amanhã, porque senão não haveria esperança. Quem espera, aguarda. Porque a trajetória de Jesus na Terra foi um hino à esperança. E até no seu fim, na vida física entre dois ladrões, como um criminoso comum, ele deixou uma certeza do amanhã indelével e esperançoso. Haja visto que a sua mensagem ela se robusteceu muito mais na mente dos primeiros seguidores após o seu retorno às esferas resplandecentes. Aí eles compreenderam, eles se fortaleceram e deixaram um legado claro para os séculos sem fim. Jesus não escreveu nada. E ele nunca fora estudado sobre a sua real grandeza. Não divindade, que divindade é o inatingível, é o obscuro, é o difícil de compreensão. Mas um título ele aceitou, de Rabone, Rabi, mestre. Esse título, ele nunca deixou escapar. E nunca foi estudado em toda a sua extensão comportamental. Porque divindade, como estudar? É o incompreensível. Salvador se aproxima da divindade e é incompreensível. Mas mestre tem didática na sua metodologia. E o Cristo tivera que transformara homens frágeis em baluartes da doação integral, com, em sua maioria, a própria vida. Afirmara ele, o mestre, no Evangelho, no capítulo 1, não vim destruir a lei. Ele já dissera isso, porque a expectativa de sua chegada, já prevista pelos seus antecessores, médios ou profetas divinos, de que a humanidade receberia um Salvador, que iria restabelecer todas as coisas. E a estatura espiritual da época
deduzia-se que era um rei poderoso, que iria fazer justiça, devolvendo o que é de direito aos sofridos e injustiçados. Quanto às leis vigentes da época, leis de Moisés, ele as modificou profundamente. O motivo das perseguições que ele passava a todo instante. Lembra dos ensinos? De quem é esta moeda? Dai a César o que é de César. Mestre, qual é o mandamento mais importante na lei? Querendo lhe pegar em preferir um e preterindo outro item da lei. E ele dá aquela frase: em 2 mandamentos, ou um resumindo o outro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que didática excepcional! E os observadores, os espiões que queriam contradizê-lo e levar à prova, não encontravam. E, pelo contrário, com a sua vibração crística, os confundia sobremaneira. Outro, meu reino não é deste mundo. E ainda acrescenta: se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente não me deixaria ser entregue ao juiz e ser preso. Mostrando que a verdadeira vida é infinita. Não se circunscreve do berço ao túmulo. Ela é infinita e nós somos eternos. Mas para aquela época, era muita informação, mesmo entre os mais chegados de seu colégio apostólico. As dúvidas eram grandes e as incertezas acompanhavam o tamanho, mostrando a grande diferença de estatura espiritual do mestre para os seus discípulos. Mesmo que foram criaturas escolhidas pelo próprio mestre antes da atual encarnação, porque todos os seus convites não foram convites comuns a esses pequenos da Judéia. Foram convites à sua acústica da alma, como se não lembrasse de onde ouvira tal pedido. E todos envoltos naquela vibração de amor e carinho, sentiam que aquele homem era muito mais do que ele se apresentava, mas não sabiam definir por palavras. E o mestre empreendeu todos os esforços didaticamente aplicado, pois não escrevera nada, para que eles pudessem refletir em toda a sua conduta. Por isso não deixou nada grafado. E para evidenciar um hino de esperança aos corações da época e do porvir, as bem-aventuranças, que é um código de esperança inenarrável a todos aqueles que passam pelas provações da vida própria de um mundo de provas e expiações e que nós trazemos em nosso íntimo algo em que se ajustar. Em sua maioria, estamos sendo provados, mas também uma considerável parte está em expiações, porque sequer ainda não conseguem nem ser provados, dados a montanha de equívocos de outrora. Só tem verdadeiramente esperança quem compreende. Porque sem compreensão não há esperança. E esperança é uma dedução interna que encadeia um vislumbre, um projetar de uma realidade do porvir. É diferente de aceitar.
Lembram como surgiu esta doutrina que amamos e estudamos ininterruptamente? Se o professor Rivaio aceitasse tão somente aquele convite inicial de que mesas respondiam, davam orientações, ele iria lá e não iria compreender. E o seu raciocínio lógico foi tanto que ele refutou, não aceitou, porque não estava conforme o entendimento da razão. Mesa não tem cérebro e nervos para decidir, para responder e para pensar. Quando o codificador, mais à frente, viu que criaturas probas, retas de caráter, se ocupavam detidamente por essas coisas, mesas que respondiam e falavam, lhe aguçou o sentido científico de um verdadeiro pesquisador. E aí foi assistir. É próprio de todos os sábios, que vê em detalhes onde a maioria de nós outros não vê senão o entretenimento e o maravilhoso. E questionou internamente: ora pois, algo atua sobre esses corpos inertes. E foi atrás desta teoria, dessas hipóteses. Ele não se deteve apenas no umbral das investigações, na entrada, fascinado pelos informes espirituais que lhe chegaram. Tampouco se permitiu apaixonar, em momento nenhum, pelas conquistas em torno da imortalidade. Imaginemos que o entusiasmo dele era algo novo, mas o seu raciocínio prático, cartesianista, o impedia de ir para o terreno tão comum às verdades que bafejaram as humanidades, o terreno maravilhoso. E pelos personalismos da maioria, fundavam doutrinas que logo morriam ali na frente, porque não tinham consistências a perquisições e observações lógicas. Ele não se entusiasmou. Foi em busca. O primeiro e mais imediato do conjunto de ensinamentos espíritas e efeitos da adoção das diretrizes é a transformação moral. Esse aqui é o objeto, o foco e a mirada de todo o conjunto espírita. A nossa transformação moral, que serve de base para a nossa constante renovação interior, comandando-nos as atitudes e comportamentos. Senão não teria sentido. Que todos os conjuntos de todas as verdades que o Cristo enviara à Terra em todos os tempos tinham um sentido de tornar o homem melhor, mais humano, mais sensível. Esta foi a primeira preocupação de todos os mensageiros. E este era o grande, e foi o grande projeto do Cristo, o projeto divino. O reino de Deus está em nosso coração. Não há lures em nosso coração. Logo, a construção é individual. O Espiritismo diz lá no capítulo 1
do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós recorremos, e outras obras, é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O homem sempre no centro, porque nós somos espíritos. Qual é a nossa verdadeira vida? Reflitamos. É a vida espiritual? Mas em primeira análise somos espíritos que utilizamos um corpo. Aí a postura começa a mudar. Somos um espírito que utilizamos o corpo. Logo, a verdadeira vida é esta que estamos agora no momento, porque esta é a importante. É aquela que define rumos. Se utilizamos um corpo para esse exercício divino, pois é aqui na matéria que atestamos, de fato, a nossa estatura espiritual. É que estamos, entre aspas, conosco mesmo, e com as injunções pelas leis divinas em constante abraços com o que criamos e realizamos. E não é verdade que o momento que passamos pandêmico não é o retorno das emissões mentais da humanidade em todas as épocas em desequilíbrios e que volta plasmado, somatizado à mente que os criara e toda a psicosfera da Terra como reflexão? Que Deus é amor. Já afirmara João Evangelista. A lei do Antigo Testamento, ainda no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, está personificada em Moisés, que didaticamente um emissário do Cristo com leis duras, para que o homem pudesse perceber, temer pelas suas manifestações materiais de que algo transcendente. O primeiro sentimento primitivo do homem é de temer ante o desconhecido, que lhe foge à compreensão. Esta foi a função de Moisés. Por que ele andou 40 anos no deserto, se era uma região talvez daqui a Cabo Frio, uns 150 quilômetros quadrados? Será que levaria 40 anos? Será que se eu sair daqui sem condição física, mesmo assim eu vou levar 40 anos para chegar? Percorrer 150 quilômetros quadrados, talvez 200? Ou vou levar menos? Achamos que menos, bem menos. Mas por que isso? Para que aquelas mentes rancorosas ainda, ressentidas do jugo egípcio, pudessem ir acalmando, desencarnando, e a geração nova tomando seu lugar, mais suscetíveis e mais isenta dos rancores das ações sofridas pelo jugo egípcio. Aí entendemos. Mas as leis de Moisés e as leis divinas foram tudo num mote só, como diz, um pacote só. Mas, e Jesus? Tem a personificação no Novo Testamento. Observem que Moisés foi temido, foi visto, foi tocado, foi sentido, como se o primeiro exercício de fato do divino fosse pelos meios materiais, os 5 janelinhas
da alma, que só nos enganam, os sentidos físicos, só nos enganam. Jesus, o Senhor da vida, que subentende quem manda ou dirige, tem que atestar também. E ele se corporifica, se fez homem para nos nortear os caminhos e nos mostrar a beleza da aplicabilidade da lei e todos que vierem em nome dela explicar e revelar as leis divinas. Ele veio aplicar as leis e os profetas. Jesus personifica a lei do amor, mudando totalmente aquilo que Moisés disse. E ele, sabedor desse projeto divino, com a sua chegada à Terra, a humanidade começa a dar o primeiro passo para o concerto universal da postura divina. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é o código universal de todos os mundos. O Espiritismo, deduzamos. Primeira revelação, silhueta. O homem foi visto, foi temido, Moisés, pela sua manifestação mediúnica. Segunda, embora a lei de amor personificada entre nós, Jesus, ainda foi sentido, foi visto e consolou a todos e deu o caminho da verdade e da vida, mas ainda fora percebidos pelo sentido do corpo. E a terceira revelação? É percebido pelo sentido do corpo? Por essas 5 janelinhas que só nos engana e na maioria das vezes nos puxa para trás. Quando olhamos no espelho e vemos que não somos materialmente o mesmo, mas no interior somos aquele jovem de outrora. Sentimos pulsar ainda o entusiasmo pela vida e continuar estudando como no início e nos entusiasmando cada vez mais. Pois Jesus, a lei do amor e a terceira revelação, não tem personificação na Terra, já mostrando em 1800, mais de 1800 anos depois, a nossa estatura espiritual, pois somos os mesmos. Somos aqueles que deturpamos a mensagem clara, que utilizando esse instrumento de poder sobre as consciências chamado religião, pilhamos, deturpamos, corrompemos, enganamos e destruímos a fé. Tudo em prol do poder das consciências, porque a religião ainda hoje é um instrumento grande de poder sobre as mentes. E ficamos muitas das vezes estarrecidos quando vemos essa palavra de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando vemos profissões de fé vilipendiando, mais uma vez, como vilipendiaram a mensagem clara e simples de Jesus, que não escrevera nada, mas ousamos ser detentor do pensamento divino na Terra, com representatividade humana e tudo mais. E muitos de nós, ou posso dizer sua maioria, que aportamos agora no Consolador verdadeiramente prometido por Jesus, cansado dos equívocos, mas com o poder de dedução considerável, aportamos às casas espíritas, esperançoso de buscar algo que aquiete em o meu coração, os nossos corações. Nesses dias, normalmente, que as águias romanas dão o seu último voo rasante sobre as nossas cabeças e consciências.
nos convidando ao entrincheiramento na fé. E estes momentos de crise da pandemia é um verdadeiro entrincheiramento, e que, obedecendo às autoridades vigentes sanitárias que nos propõem e nos determinam o confinamento social, fazemos. Mas não nos sentimos diminuídos em nada, porque a casa de Deus é o universo, não é aqui, ali nem acolá. A casa de Deus não está na agremiação física de alvenaria. Está nas intenções dos corações que se unem para encontrar consolo, compreensão e orientação. Pois Jesus plantar a fé em nossos corações, tirar as primeiras escamas do homem velho, seguidor do código moral didaticamente implantado por Moisés. Jesus nos trouxera a lei do amor, mas não pudera dizer tantas informações aos de seus discípulos, e sim o essencial. Que se amassem uns aos outros como eu vos amei. Deu o referencial. Que se ele só falasse que se amassem uns aos outros, qual é a relação que eu tenho de amor em relação ao amor que o Cristo sente? De repente eu posso ter amor com meu filho somente. Mas o referencial é Jesus, o Cristo de Deus. O guia da humanidade. A resposta mais simples que os imortais trouxeram a Allan Kardec. Este Consolador, prometido por Jesus, que mais tarde, sabedor da estatura espiritual terrícola, nós, encarnados na Terra, deixou esse legado, que em nome dele viria nos esclarecer sobre todas as coisas, todos os detalhes. Este Consolador, ele vem na via diferente, para que nos conclamasse de fato, no sentido alto, que conhecêssemos a verdade. A verdade pressupõe raciocínio isento das tendências humanas. E este Consolador, capitaneado pelo mestre-escola, um professor, homem de ciência e pesquisa, o codificador. E sempre eu não posso esquecer de evidenciar a vocês a estatura espiritual desse mestre-escola, que era muito grande. Porque uma equipe da verdade, capitaneada pelo Cristo. Mas quem estava aqui na Terra, sofrendo as injunções do momento, as perquisições venenosas, era o professor Rivaio. E ele nos lega um conjunto de certezas maravilhosas. Quando ele viu que o conjunto de ensinamentos estava se tornando uma doutrina, ele publica. Mas publica em que nome? Em nome de quem? A doutrina era uma filosofia espiritualista, mas era trazida pelos espíritos. E quem publicou? Allan Kardec, um anônimo. Como que não sugestionasse e nos tendenciasse a personalidade conhecida e pesquisador da educação na época, o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio. É como se nos concitássemos a ler, deduzir
e aplicar esses ensinos com total isenção, pois Allan Kardec era um nome conhecido na época, era um pseudônimo desconhecido na época. Pensemos no pensamento do codificador Allan Kardec. Entendemos que pode ser um grande antídoto. Ou nós duvidemos de que também esta doutrina impoluta em suas bases não será atacada? Não pelos meios exteriores. E nunca são pelos meios exteriores, e sim pelos que estão dentro dela, quando não a entendem em profundidade. Por isso que entender o psiquismo do codificador é ter garantia de continuidade, de despersonalidade na agremiação espírita que tivermos. Precisamos entender o pensamento do codificador. A esperança que ele tinha em dias melhores. Porque ele sabia que a vida é infinita e uma só, em intervalos necessários, como faláramos no início de nossa abençoada conversa. Então, ao usar o pseudônimo, repetimos, ele nos convida à isenção, a refletir e deduzir, sem qualquer tendência nenhuma. Com quem publicou a obra? Olha a didática. Quando a doutrina espírita fora lançada em 500 perguntas e desdobradas pelo professor Allan Kardec, o codificador, logo a doutrina é dos espíritos, mas o método de divulgação desta doutrina é do professor Rivaio. Esse método didático perfeito. Ele achou por bem, intuído pelos imortais, mas com a chancela inicial dele e final, de desdobrar as perguntas, que todas magistrais e perfeitas, seus comentários, melhor ainda. Essa é a estatura espiritual. E próprio de todas as grandes almas que vêm à Terra. Em pouca coisa se descortinam grandes verdades e ensinamentos para a posteridade. Todos os grandes fizeram isso em pouco tempo. Dada a objetividade, é como se andássemos em torno do que é necessário para nós e não entendêssemos. Assim é a genialidade desse espírito que muitas das vezes esquecemos de entender em seu pensamento. Dedicamos longo tempo nas obras complementares e não entendemos o pensamento do codificador, como administrar as agremiações espíritas. Está tudo lá, nas obras complementares. E o que mais a humanidade queria que não tivesse contido e fundamentado numa obra apenas do Livro dos Espíritos? E depois desdobrou nas partes das experimentações Livro dos Médios. Mas precisavam uma consolação. O que nos leva a pensar que um homem dado a conjecturas interiores, um pesquisador, dominava várias ciências sociais, a deduzir um sentido moral. A princípio seria imitação do Evangelho. Não lhe caiu bem. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o seu desdobramento moral, para nós, religioso.
Talvez para a França não, por uma questão de definição do vocábulo. Para nós, religião, no dicionário, é um conjunto de práticas espirituais que exige um grande escrúpulo e com objetivos espirituais. Não tem no nosso texto práticas e dogmas ritualísticos, porque senão não seria uma religião nos moldes tradicionais. Não tem culto, não tem cerimônia. E isto foi primado pelo codificador, que era um homem de ciência, um homem de observação e de transformação pelos fatos. Esta é a doutrina que abraçamos, meu irmão. Mas assim como Jesus foi confundido, deturpado, poderão também deturpar. Porque o homem, ao veicular as mensagens espíritas sem o pensamento kardeciano, tenderá a equivocar-se. Então, que prestemos atenção no pensamento de Kardec, que Jesus é a porta, mas Kardec é a chave. É a chave que abre os pórticos de nossa alma, sedenta de paz e concatenamento, para aliviar os nossos equívocos. E o homem, dado a pesquisas de biblioteca, reforça e afirma esta frase: fora da caridade não há salvação. Aí tem muito mais do que uma frase filosófica. Atesta em seu íntimo uma certeza de ter experienciado muitas e muitas vezes tal sentimento nos corações daqueles que sofriam. Nesses instantes em que nossos corações se irmanam, o nosso codificador, na sua ronda de caridade, a obra da codificação absorvia Kardec sobremaneira. Numa pausa necessária para refazer-se em sua disposição interior, natural, né? Ele andava, o mestre Lyonês andava pelos arredores de Paris e via nos bairros mais humildes e distantes criaturas desfiguradas pela privação, pela dor e sem nenhuma esperança. Eram quadros tocantes e comovedores. Jesus voltou por esses que choram, refletia o professor Rivaio. Enquanto assim pensava, andando por esses bairros, distribuía palavras de ânimo e fé, aliando aquelas mensagens que ele tão bem compilava e organizou. E via que tinha uma resposta salutar, vivenciando a caridade em sua mais larga expressão. E teve a sua atenção despertada por uma casa, uma mansarda, onde uma sofrida jovem mãe, esbatida pela dor profunda, sustentava em seu braço um filho enfermo e desnudo. E ela dizia: Senhor, a fome consome meu filho. O inverno há de chegar e ceifar a vida desta flor tão tenra. Falava o codificador: coragem, filha, confortando-a. O Senhor Jesus há de amparar-te por corações que te amam.
E Kardec, movido de compaixão, toca a fronte da criança e logo em seguida lhe reabastece com seu forte magnetismo salutar, devolvendo-lhe o rosado às faces e o brilho aos olhos desfalecidos. E muito discreto, vendo as necessidades também da pobreza extrema, deixa sutilmente um pequeno recurso amoedado para o pão e para o leite. E de retorno à casa pensativo, logo tem a sua atenção despertada pela sua doce companheira Gabi. Que tens, querido? Estás tão cabisbaixo, taciturno mesmo. Vejo-te entristecido. Tem de bom ânimo, amor. E Kardec narra-lhe o acontecido. Mas a sua querida esposa, seu braço, seu anjo, ocorre-lhe uma grande e salutar ideia. Por que não, querido? Enquanto estudam e discutem e compilam a revista espírita na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, esperamos na antessala jovens mães, filhas maiores. Vou convidá-las a juntar esforços e recursos amoedados. Todas nós juntas poderemos costurar roupas e criar uma despensa de alimentos para amparar os menos felizes. E assim, aquele grupo de senhoras, filhas jovens, empreenderam esse projeto divino. E alguns homens também, ao final do estudo, entravam naquela boa conversa e ajudavam para regimentar os recursos e mantimentos e confeccionar as roupas e agasalhos para fazer face ao inverno que se aproximava, e o inverno europeu e francês é rigoroso. E antes que o inverno se manifestasse por inteiro, ei-la visitando as casas pobres, levando roupas, alimentos e palavras de conforto e esperança aos corações sofridos. E o codificador as acompanhava com o coração repleno de alegria e esperança. E dizia assim: Senhor, onde tiver um clamando a sua presença, aí tu estás. E assim esta ronda da caridade certamente foi uma das inúmeras experiências que corroboraram o codificador a esse desdobramento moral granítico, em que pega Jesus dos seus ensinos morais, tão somente, que é o que de fato importa para nós, que agora entendemos Deus, entendemos Jesus em espírito e verdade, que mesmo para nós ainda é indefinível. Mas esse viés de fora da caridade não há salvação depreende uma aplicação prática e que todos nós temos que prestar atenção do pensamento kardeciano, do codificador, do professor Rivaio, que era da equipe do Espírito de Verdade encarnado, no calor das agruras de um mundo de provas e expiações em transição. Que essas meditações, meus queridos irmãos, fiquem em nossos corações como forma de confiança, coragem e serenidade. Um abraço a todos, aos irmãos do Centro Espírita Nosso Lar, aquele grupo, aquele pouso de luz entre montanhas que aprenderam a amar e respeitar. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.